Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Eles disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim como está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Prezados irmãos e irmãs em Cristo, estamos participando dessa Eucaristia solene, terceiro domingo da Páscoa, e juntamente com esta solene liturgia, acolhemos a imagem da Senhora Santana Guia, imagem essa que faz parte da história do povo de Piraí. Tantas procissões, quantos irmãos e irmãs nossos, avós, nossos pais, ancestrais, caminharam por essas ruas de Piraí com a imagem da Senhora Santana, padroeira da cidade, com muita fé e piedade, com muita simplicidade de coração próprio do povo querido, amado, nosso povo simples, que através dessa imagem, sabe que é uma representação, mas quer expressar, através da vida, o testemunho de Santana, esse caminho de acolhida da palavra de Deus, da vontade de Deus, como ela certamente ensinou a Maria, a mãe de Jesus. Santana Guia, Santana Mestra, Ana, avó, mãe, fala de família, de encontro, de aconchego, acolhimento. É isso que deve estar faltando em nossos lares, está faltando nas nossas relações. Santana ensina que nós devemos ser catequistas, mostrar a palavra de Deus. Como estão nossas famílias nesse quesito da oração, da espiritualidade? Santana Guia mostra que o caminho de Deus é o caminho da libertação, caminho da vida nova. Santana Mestra lembra que na família, ali no ambiente familiar, não pode faltar os valores da fé, os valores cristãos. Estão sendo diluídos, perdidos. Então tem que ser reencontrado, resgatado, como a imagem de Santana foi resgatada. Ela foi tirada de nós há 17 anos atrás, mas hoje, nesse tempo, neste momento, ela volta, talvez para lembrar ao povo de Piraí: deixem-se guiar por Deus, seja Deus o Mestre e Senhor, a palavra dele ressoe em nossos corações, em nossa vida. Não menosprezemos os ensinamentos do Senhor. É preciso resgatar esse caminho proposto de libertação em vida nova, reconhecendo nossos pecados, reavaliando nossa vida. A oração coleta de hoje diz assim: Deus, ó Deus, vosso povo exulte pela renovação espiritual. Seja um momento de renovação da vida de fé de Piraí, do querido povo de Piraí. Que seja restituído esse caminho de fidelidade. Restituição, como a imagem foi restituída, como testemunhas do ressuscitado. A imagem chegou até nós nesse momento, mundo conturbado pela falta de paz, ameaça de guerra mundial. Jesus fala: eu vim trazer a paz. A nossa sociedade perdida, enferma, desconstrução, e aqui fala em restituição, reconstrução. É um caminho que nos propõe o Senhor, através desse simbolismo forte da imagem Santana, imagem que é família, a avó é família. Fala do valor dos ancestrais, dos nossos anciãos, que às vezes não são valorizados. A sociedade indiferente, egoísta, claro que não vai valorizar os idosos, como não valoriza as crianças, os seres humanos no ventre materno. Uma sociedade que quando encontra um vírus em Marte, nossa, tem vida lá, mas não reconhece a vida que está no ventre materno.
e que pode descartá-la? Claro que temos que sempre ir ao encontro das mães abandonadas, das mulheres que são deixadas de lado, e que eu tenho certeza, chega um ponto, esse momento duro, difícil, de pensar no aborto, eu não culpo essas mulheres, eu culpo aquele homem que a deixou sozinho, da família que não olhou, que não está ao lado dela, dos amigos, entre aspas, que diz, livre-se disso, isso é problema. Vida é problema? Onde? Vida é esperança, é renovação, sempre, em todos os momentos e circunstâncias. Então, a presença da avó, da mãe de Maria, restituição da família, mas só através da conversão, da reavaliação. O que significa família? O que significa matrimônio? O que significa relações? O homem e a mulher que se unem pelos laços sagrados do matrimônio. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro dirige-se ao povo, recordando a história da salvação. Quando se rejeita o justo, o autor da vida, quando se rejeita o autor da vida, quando se afasta daquele que dá sentido à nossa vida, a sociedade se perde. Mas a palavra de Pedro é justamente lembrando, Cristo, assumindo a condição humana, faz-se a tenda, a presença do Emmanuel, Deus conosco, recordando a tenda da reunião onde Deus se fazia presente, caminhando com o povo de Israel, uma terra prometida. Deus se faz carne e habita entre nós, para anunciar o arrependimento, a conversão. O pecado nos escraviza, nos amarra, e é tão forte essa atração, que às vezes não nos damos conta, não nos apercebemos numa realidade manchada, rebaixada, indigna. Só o caminho do reencontro com Deus, apontando a palavra do Senhor, é que nos convencemos. Precisamos mudar. Precisamos reavaliar, nos reencontrar com Deus. Estamos perdidos, estávamos perdidos, precisamos nos reencontrar com o Senhor. São João insiste na segunda leitura, nesse sentido, escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um defensor, Cristo Jesus. Ele não é acusador, o acusador é o demônio, diz o texto bíblico. O próprio Jesus fala, ele é acusador desde o princípio, nos leva para o caminho da desobediência e joga no nosso rosto o erro. Deus, em seu Filho Jesus, não. Ele não nos condena, ele não nos rebaixa, ele nos eleva, nos dignifica. O Filho de Deus, ele não veio para nos empurrar para o precipício da mágoa, do ressentimento, do desamor, mas o amor que envolve, apesar de nossos pecados, todos nós pecadores indignos, mas é o abraço que nos envolve do Pai. Jesus nos mostra isso e nos dignifica, nos restaura. Sejamos essa presença na vida do irmão, para seus filhos, para as pessoas que vocês convivem. Não rebaixem o outro, não diminua o outro para que você cresça, eleve, reconheça, respeite o outro, respeitemo-nos, porque Deus assim faz conosco, apesar de nossas fragilidades. Quem guarda os mandamentos do Senhor caminha na verdade e no amor, e só através da conversão trilhamos esse caminho. O Evangelho é o trecho bíblico logo após Emaús, quando os discípulos de Emaús, cansados, desanimados, traumatizados pela dura prova da paixão, imaginemos, eles, tudo está perdido, todas as esperanças parecem destruídas com o Messias que esperávamos tanto,
e agora ele morreu na cruz, que resta? Estavam ali caminhando, tão marcados pela dor e sofrimento, que nem perceberam a presença do Senhor. Caminhava com eles, falando da palavra de Deus. Às vezes o sofrimento, a dor nos marca, que a gente não consegue sair dessa realidade. Precisamos de um outro irmão, daquele que está ao nosso lado. Coragem, a palavra é esperança de Deus, a palavra de Deus é renovação. Nós devemos ser essas testemunhas do ressuscitado. Eles sentiram arder o coração, mas ainda não compreendiam bem. E na Eucaristia, partir o pão, Emaús, os seus olhos se abrem, que os nossos olhos se abram, que enxerguem, que escutem. Às vezes estamos cegos, vendo, surdos, escutando a palavra do Senhor. E eles vão anunciar, e o próprio Cristo aparece aos apóstolos. Estavam tão assim marcados pela dor e sofrimento, que não conseguiam acreditar. E depois felizes, alegres, quando Jesus mostra com sinais claros que Ele é real. Não é uma fantasia. Às vezes, de vez em quando aparecem os teólogos aí, dizer que Jesus ressuscitou no povo, etc., como insinuando que não aconteceu uma ressurreição real. Claro que sim, é a base da nossa fé. E Jesus mostra com sinais contundentes essa sua presença real. E agora, de modo muito claro, na Eucaristia, Ele caminha, continua a caminhar conosco. Ele armou a sua tenda entre nós e não a desarmou. Continua caminhando conosco. Sempre. Nós que abandonamos a tenda do amor dEle, não deixamos cobrir por sua tenda, mas estamos descobertos, justamente pelo pecado, pelo mal que nos atrai. E aí nos enganamos, nos iludimos. Eles se encontraram o Senhor. A ilusão é pecado. O que é real? É Deus. Isso que devemos sempre nos recordar. Então Jesus disse, foi isso tudo, estava previsto, aquilo estava sendo, vocês preparados nas Sagradas Escrituras. E conclui o Evangelho, o Cristo ressuscitará dos mortos, seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Essa é a missão da igreja, a nossa missão como batizados, convencermos-nos do mal, da realidade do pecado e mudar de vida, não vivermos no cinismo da realidade do mundo, mas uma experiência profunda e real com Cristo, transformadora. É essa mensagem que nos apresenta. O mundo não quer saber disso. Pecado, erro, nada disso, tudo é construção religiosa, alguns falam, invencionice. E aí toma conta de nós um subjetivismo grande, a minha verdade, o que eu acho, o que eu quero, o que eu desejo, não o que eu devo procurar, construir, transformar. É um caminho árduo, longo, mas é um caminho esperançoso, um caminho que vale a pena trilhar, e todos nós somos chamados a percorrer. Santana Guia também nos ajude, apontando sempre, recordando a palavra de Deus e mostrando o valor da família que deve ser resgatada na sociedade de hoje. Bendito seja o povo de Piraí, que agora no simbolismo da imagem renova a sua esperança. Seja dias de paz, dias fortes de reencontro, transformação dos corações, para que possamos dar testemunhas do amor de Cristo no mundo de hoje, que é a missão de todos nós batizados. Amém.